Aleluia! Glória a Deus! Amém. Que bom vê-los aqui nesta noite. Glória a Deus todo louvor, toda honra, toda glória. Saudamos também a vocês que estão aí online, que esse realmente seja um culto muito abençoado para você, que você possa sentir a unção que está sendo derramada nesse lugar, uma unção de adoração, uma unção onde os nossos corações são quebrantados para estar totalmente livres para receber a palavra de Deus. Quem está contente com Jesus, diga amém. Amém. Glória a Deus, né? Que seja verdadeiro este seu amém, porque se no tempo que vivemos, se não estivermos contentes com Jesus, aí realmente é complicado. Mas graças a Deus que Ele nos dá a oportunidade de estarmos aqui juntos, glorificando ao Senhor, glorificando o Pai, glorificando o Filho, glorificando ao Espírito Santo. Como eu tenho declarado, e estava conversando também com a Ruth hoje, dizendo, nós temos que estar preparados, porque os dias, cada dia que passa, se torna-se mais difícil. Por que razão? Porque Satanás, que é o príncipe deste mundo, sabe que os dias dele estão contados. E a igreja está sendo preparada para ser levada aos céus. O tempo que ele tem é muito pouco. Então ele vai fazer todos os esforços para destruir vidas, destruir crianças, destruir lares, destruir famílias, né? Acabar com os adolescentes, com os jovens, tentando acabar com uma geração. Por isso, queridos, eu e você temos que estar firmados na rocha, haja o que houver, não vamos largar, né, da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Dizem que quando alguém está se afogando, quem vai salvá-lo tem que tomar cuidado, né, porque ele se agarra com força a qualquer coisa que ele vê. E quando chega alguém para salvá-lo, ele agarra com força aquela pessoa e acabam os dois morrendo. Com Jesus diferente, quanto mais você se agarra a Ele, mais você tem certeza da sua salvação. Amém, queridos? É totalmente inverso, até porque o Evangelho contraria a lógica. Né? O que é humilde é que é exaltado. Né? O que é servo é que vai reinar. O reino de Deus é maravilhoso. E eu creio que você que está aqui nesta noite, continue com o seu, né? Você só tem um coração, eu só tenho um coração. Então continue com o teu coração aberto, desejoso de receber da palavra, uma vez que o teu espírito, né, já encontrou refrigério através dos hinos de adoração. Glória a Deus, amém. Amados, abre a sua Bíblia no Evangelho, melhor dizendo, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, vamos dar continuidade à palavra desta manhã. Meu Pai querido, o que tem a ver com o Evangelho, né? Alguma coisa deve ter. E as boas novas, né? As boas novas, o Evangelho. Então vamos ouvir as boas novas de Deus, que se encontra no livro de Romanos, capítulo 6, a partir do versículo 6. Pela manhã nós lemos do 1 ao 5. E agora nós estaremos lendo do 6 até a hora que der aqui. Vamos ver. Glória a Deus, santo é o Senhor. Amém, amém, glória a Deus. Em casa, na casa de vocês, nós vamos ter, depois vamos falar, mas vou falar aqui agora. Casa de vocês estejam orando, querido, pela construção do templo, do templo de alvenaria, né, ao redor desse templo de madeira. Nós temos encontrado algumas dificuldades, no sentido assim de, né, da pessoa responsável da construção, mas nós estamos, como falei com a pastora Cilija hoje pela manhã, eu e a pastora Ruth, nós estamos descansando no Senhor, sabendo que na hora certa Ele bate o martelo, mas é necessário que estejamos orando para que o povo não desanime, porque pode ser que às vezes você olhe por aí, olhe, vê o nosso templo que não está lá essas coisas e possam dizer, mas não é onde o meu dízimo, minha oferta, que negócio é esse? Fique tranquilo que está tudo sob controle. Deus ainda não perdeu o controle. Amém? Logo, logo nós vamos estar reinaugurando esse templo, um templo
né, digno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém? Então vamos à palavra, a partir do versículo 6. Sabendo isto, ou seja, sabendo o que Paulo explicou nos versículos anteriores, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Para quê? E a fim de quê? Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, ou seja, o desejo forte da carne. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, ou seja, pecar sabendo que é pecado. Mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Aleluia! Louvado seja o Senhor pela sua palavra, que é viva e é eficaz. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, careço da direção plena do Teu Espírito Santo ao entregar esta palavra. Senhor Deus, que esta palavra não seja entregue com os meus pensamentos, com aquilo que eu acho, com aquilo que eu entendo, mas que seja entregue conforme o Teu desejo, que ela encontre lugar em nossos corações, e assim possamos viver em novidade de vida, e assim possamos apresentar os nossos membros, os nossos olhos, nossas mãos, pés, pensamentos ao Senhor, e vivermos praticando a justiça. Sim, Senhor Deus, que seja levado cativo a Tua obediência às mentes que estão aqui, às mentes daqueles que estão nos vendo, nos ouvindo, e seja entregue ao domínio total do Espírito Santo, que o que formos ouvir nesta noite, através da palavra do Deus eterno, nós possamos guardar em nossos corações e colocá-la em prática. Pai, também eu declaro, se alguém aqui, participando deste culto presencial, sentindo alguma dor, seja dor de cabeça, seja dor no corpo, seja dor, ó Pai amado, nos ouvidos, seja dor nos membros, nas mãos, nos pés, dor nos ossos, eu repreendo na autoridade do nome de Jesus Cristo e profetizo saúde em abundância neste lugar. Se alguém nos vendo, alguém enfrentando dificuldade na sua vida física, na sua vida emocional, eu declaro libertação agora de todo mal, para que eles possam participar, continuar participando deste culto, no gozo pleno da sua vida física, da sua vida espiritual e de sua vida emocional. É a oração que eu faço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Amados, quem esteve pela manhã, quem ouviu, eu já ouvi a palavra já por 2 vezes. E eu creio, em nome do Senhor Jesus, se você ouvir esta palavra, você vai entender ainda melhor o que estaremos pregando aqui nesta noite. Vamos falar talvez do assunto mais complicado da Bíblia, do assunto mais difícil, mais complexo. Vamos falar de um assunto que tem ceifado muitas vidas, de um assunto que tem destruído famílias, de um assunto que tem destruído vidas de jovens, de adolescentes.
de um assunto que tem destruído sociedades inteiras. Estaremos falando nesta noite a respeito do pecado. Pecado, no sentido assim, mais chulento, né, do nosso vernáculo, quer dizer errar o alvo. Há um alvo estabelecido por Deus, e quando nós erramos aquele alvo, nós estamos pecando. Pecar é fazer tudo aquilo que é contrário à santidade de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele deixa isso bem claro. Paulo, primeiramente, escreveu aos Romanos com a certeza que esta palavra chegaria até a mim, até a você, como estamos falando dela agora. Queridos, se eu e você não levarmos a sério o pecado, fatalmente iremos colher ou pagar um preço muito alto, muito caro. Pecado é mais terrível que Covid-19. Muito mais, querido. Muito forte. Não chega nem, né, a milésima parte do que é o Covid-19. O pecado, querido, é algo extremamente destruidor. O pecado gera morte. O pecado gera destruição. O pecado destrói com o ser humano. A razão de estarmos vivendo o que estamos, inclusive, esta pandemia, é por causa do pecado. E para que eu e você vivamos uma vida vitoriosa, temos que conhecer a palavra, temos que conhecer a palavra de Deus, temos que conhecer o coração de Deus, temos que conhecer o que Deus deseja para mim e para você. E Paulo, no versículo 6, ele fala: sabendo isto. Paulo está aqui dizendo: olha, você não terá uma vida cristã vitoriosa se você não souber a respeito da palavra de Deus. Por que ele fala aqui sabendo isto? Porque ele explicou que através do batismo nós temos uma identificação com Jesus. Através do batismo nós somos identificados com Jesus. E agora, meus queridos, no nome do Senhor Jesus, quando eu e você entendemos esta verdade, vamos compreender melhor qual deve ser o nosso relacionamento entre a minha vida e o Senhor Todo-Poderoso. Amados, quando pela manhã nós falamos a respeito do batismo, dissemos que o batismo ele nos aponta para três situações, três atos. O batismo não é simplesmente descer as águas. O batismo não é simplesmente entrarmos em uma água e ali sermos mergulhados. O batismo é algo, querido, que testifica a nossa identidade com Jesus Cristo. E o primeiro ato que nós falamos pela manhã é o ato espiritual. Eu creio em Jesus. Ninguém pode ser batizado se não crer em Jesus. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Falamos também que o batismo é um ato moral. Eu assumo que sou de Jesus. Eu estou mostrando para as pessoas: olha, eu quero que todos vocês saibam que agora eu sou de Jesus Cristo. Ele é o meu Salvador, porque eu criei nele. Mas Ele também vai ser o meu Senhor daqui para frente. Eu assumo que sou de Jesus. E há o ato também físico, que é a demonstração com as nossas atitudes. Quando ele fala aqui, ó, assim andemos nós também em novidade de vida. Eu pergunto para você: você está vivendo em novidade de vida? Eu pergunto para você aqui nesta noite: você hoje é melhor do que você foi ontem? Você hoje é melhor do que você era há 10 anos atrás? Você hoje é melhor do que 20 anos atrás? Eu não sei o tempo da sua conversão, mas eu pergunto: se a Bíblia diz que temos que viver em novidade de vida, temos que viver em novidade de vida. Não é amanhã que usamos uma lógica bem natural, que todos nós entendemos. Nós não podemos ir no lugar com a roupa que trabalhamos o dia todo.
Nós temos que chegar em casa, tirar aquela roupa, colocar num canto e pegar uma roupa limpa. Não é uma roupa de marca, não é uma roupa cara, mas uma roupa limpa, para que você possa ir no lugar que você pretende. Você vai almoçar fora, você vai visitar alguém, você não vai de qualquer jeito. E assim, querido, é a nossa vida. As nossas vestes têm que estar sempre limpas, sempre brancas. Sempre, daqui a pouco a comissão aí dos direitos humanos vai falar que eu estou sendo aí racista, né? Que tem que ser as vestes brancas. Mas é a Bíblia que diz isso, querido. Vestes alvas, sem sujeira. Essa é a nossa identidade. Porque Jesus, ele não vai vir buscar uma igreja, né, toda mulambenta. Uma igreja assim, toda esfarrapada, suja, imunda. Não, ele vai vir buscar uma igreja com as suas vestes alvas, adornada, pronta para as bodas do Cordeiro. Amém, queridos? Amém. Eu e você temos que viver nessa certeza. E Paulo está dizendo, sabendo disto, Paulo está dizendo, sabendo o que significa o batismo, sabendo que você tem que crer em Jesus, sabendo que você tem que assumir que é de Jesus, sabendo que você tem que andar em novidade de vida, vocês têm que entender mais algumas coisas. Vocês estão preparados para ouvir um assunto muito sério. E Paulo está dizendo aqui, olha, o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Preste atenção nesse jogo de palavras aqui, querido. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito. Esse para que é o mesmo que dizer semelhante. Ele está falando aqui, olha, o velho homem foi crucificado como Jesus Cristo. Assim como a crucificação de Jesus Cristo desfez o pecado do homem que estava em Jesus Cristo, ele diz, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Não é mais a expressão para que, a fim de que, dá ideia assim de algo que precisa, você vai ter que fazer, uma motivação, você vai ter que fazer assim, essa vai ser a tua responsabilidade. Eu fui crucificado assim como Jesus foi, mas agora, para quê? A fim de que eu possa demonstrar com as minhas atitudes que eu sou uma nova criatura. E Paulo vai decorrendo aqui, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Presta atenção, queridos. Presta atenção. Como que está a sua vida diante de Deus? A Bíblia diz que nós não somos mais obrigados a pecar. Nós não somos mais obrigados a mentir. Nós não somos mais obrigados a ter pensamentos obscenos. Nós não somos mais obrigados a viver uma vida imoral. Nós não somos viver uma vida de prostituição. Nós não precisamos. Porque nós fomos livres do pecado, querido. O pecado foi aniquilado. Ah, pastor, mas a carne é praga. Queridos, a carne é praga porque nós damos vazão a ela. Por isso que a Bíblia diz que a carne é praga. Porque se eu sei que há uma deficiência em minha vida e eu não cuido dessa deficiência, fatalmente eu irei sofrer as consequências. Alguém tem deficiências, né, da vitamina que vem do sol? Não sei que vitamina que é essa aí. Hã? D. Agora a pessoa só fica dentro de casa enclausurada, né? Um baita do sol quente e sai toda encapuzada, não toma sol, não se expõe ao sol. Alguma deficiência vai acontecer. E ela sabe que a falta da vitamina D é terrível para o corpo físico.
Ora, portanto, eu preciso me alimentar, eu preciso absorver a vitamina D. Assim também é a nossa vida espiritual. Se nós sabemos que a carne é fraca, a tendência da carne é pecar. A tendência da carne é desobedecer a Deus. A tendência da carne é fazer a vontade daquilo que está dentro de nós, que chama-se concupiscência, desejo forte da carne. Se você está conversando com alguém e o nível de conversa se eleva um pouco, a vontade da carne, minha e sua, é retrucar com uma intensidade maior. Sendo que se nós dominássemos a nossa carne, dominássemos a nossa carne e alimentássemos o nosso espírito, quando chegasse aquele momento onde a conversa vai atingindo um clima meio pesado, eu falo, não, isso aí é coisa do inferno, o diabo está querendo me enganar, eu não vou cair nessa. E nós caímos simplesmente por nossa própria culpa. Ninguém, querido, adultera, levanta de manhã cedo e diz, hoje eu vou adulterar, vou sair por aí, o homem, vou encontrar uma mulher e vou sair com ela, vou para um motel. Ninguém acontece isso. Há um desejo aqui dentro. Ele vê uma mulher passar, a mulher também, né? As mulheres devem tomar cuidado também nas suas vestes, também anda de qualquer jeito, não é? E agora com esse calor então, é uma desgraça se andar pelas ruas. É uma desgraça, a mulherada está tudo aí, né? Você vê até aquilo que você não quer ver. É impressionante. Ora, depois fica reclamando que está sendo assediada. Mas, olha, se apresenta como alguém que está desejando alguma coisa, não tem como. E as mães também, cuidado com seus filhos, quem está me ouvindo aí, cuidado. Né? Não instigue a sensualidade na vida da sua criança. Cuidado, especialmente se for mulher. Vamos tomar cuidado, mas nós não tomamos esse cuidado. E aí o homem então é levado pelos olhos. E ele vai caminhando e vai gerando. E aí ele arruma qualquer desculpa em casa. Qualquer desculpa com a esposa para poder fazer aquilo que a sua carne está desejando. E mulher também é a mesma coisa. Mulher, embora o seu sentimento, segundo a sua parte biológica, é diferente do homem. O homem, ele se excita com um olhar. A mulher é através de mimimi, bababá. Então, cuidado, aquele conversinha bobinha assim, ela pode ser seduzida por aquilo, porque o diabo é astuto. Mas por que razão? Porque nós não entendemos, nós não compreendemos que a carne é fraca. E por ela ser fraca, o pecado está ali, tão pertinho da gente, querendo nos destruir. E Paulo aqui, querido, nesse texto, de suma importância para mim e para você, nós encontramos 3 situações aqui. Nós não podemos deixar ser seduzido pelo pecado. O pecado não se apresenta como um bichão. Eu vou te pegar, vou te destruir. Não, querido. O pecado vem sorrateiramente, né? Desculpa, mas se parecer assim uma mulher toda banguela, suja, cabelo sarará, enroladão, assim, tudo sem pentear, sem nada, ele vai olhar aquela mulher e está nem aí, querido. Aí passa uma mulher e tal, já aguça seus olhos. É o pecado, amado. O pecado, ele vem assim, ó, ele mostra como algo bonito. Eva foi seduzida pela serpente. Estava lá, meu amado, aquela fruta, aquela árvore, quantas vezes ela passou por ali, até a árvore, aquela fruta deve ter caído da cabeça dela, de maduro, pá, caiu ela, o que é isso aqui? Essa fruta aqui, tudo, a fruta da qual Deus não quer que nós comamos. E ia embora. Mas teve um dia, ela passando por aquele lugar, o diabo aí. Porque, querido, quando sai do terreno de Deus, nós ficamos à mercê do pecado, à mercê do diabo. E ela é levada a olhar para a árvore. Bonita mesmo, hein? Que árvore, que coisa linda, que árvore, que fruto bonito. Nossa, a cor deve ser mais saboroso esse fruto. Mas não custa nada você comer esse fruto. E ela entabula uma conversa com a serpente,
Daqui a pouco ela está comendo a fruta, e pior, não foi só ela, chama Adão, Adão também, que era esposo, tinha que a solidariedade da raça levou ele a comer o fruto. Ele não ia deixar a mulher ficar sozinha, não é? Ele ficou junto com ela, comeu do fruto. Primeira consequência do pecado, vem Deus, e olha, vocês não podem mais viver aqui nesse lugar. Agora vocês vão trabalhar. Adão, você vai comer do suor do teu rosto. Mulher, você vai dar luz, sofrendo dores. Fruto do pecado. Fruto de ter sido seduzido. Mas não é assim que acontece? Olha só, querido. Quantas jovens tornam-se mães solteiras por descuido? Foi seduzida pelo bom de bico. Foi seduzida. E ali, você não gosta de mim, porque se gostasse de mim, você ia provar e tal, e conversa vai, conversa vem. Aí, ó, o que aconteceu? Tristeza para toda a família, tristeza para ela, o rapaz some, vai embora. Deus é culpado? Não. A pessoa foi seduzida. Querido, e o pecado ele seduz. O pecado ele vem como algo gostoso, até porque se o pecado não fosse gostoso, ninguém ia pecar. Se jiló fosse gostoso, querido, todo mundo ia comer jiló. Todo. Mas não é gostoso. Ele é saudável, mas não é gostoso. E o diabo, querido, ele mostra algo gostoso, mas que não é saudável. Primeira coisa que Paulo fala aqui, querido, versículo 11, assim também, versículo 10, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Você morreu para o pecado. João disse, olha, filhinhos, não pequeis, mas se porventura pecares, tem um advogado junto ao Pai. Então não é para a gente sair aí, meu amado, pecando à vontade. Pelo contrário, fugir do pecado. Impedir, não deixar o pecado nos seduzir. José foi isso, ele não foi seduzido pela mulher do seu senhor, ele não foi seduzido. Quando a mulher tentou vir sobre ele, ele disse, não, isso é pecado, não é correto isso daí, eu vou estar desagradando ao meu Senhor e muito mais ao meu Deus. Não, fugiu, sofreu as consequências, mas ele estava inocente, ou seja, Deus iria defendê-lo, como defendeu e honrou mais para frente. Quando nós, querido, não somos seduzidos pelo pecado, nós estamos guardando a nossa vida, guardando a nossa família, guardando a vida da esposa, guardando a vida do esposo, guardando a vida dos filhos, das filhas. Quando nós não deixamos ser seduzidos, nós estamos guardando, querido, aquilo que é de mais importante, que é a família, guardando a nossa vida em todas as esferas. Não ser seduzido pelo pecado, não ser seduzido pelo dinheiro, não ser seduzido pela ganância. Eu quero, eu preciso. Não, querido. Daqui a pouco passa o tempo, você não vê os filhos crescendo, você não vê as coisas acontecendo, você não passeou, você não brincou, você não fez nada. Porque permitiu, querido, ser seduzido pelo desejo de querer ter mais, do desejo de ganhar mais, e você não vê as coisas que acontecem ao nosso redor, não vê as coisas que acontecem no meio da família, não vê as coisas que acontecem na nossa vizinhança, no meio dos nossos familiares. Paulo fala, não, vocês morreram para o pecado, e tem que ser encarado com isso, dessa maneira. Eu morri para o pecado, se eu peco, eu sou cabeção, porque você não avaliou as consequências. Porque se você avaliar as consequências do pecado, porque o diabo não vai deixar passar batido, o diabo ele joga a isca, né? Ou seja, um anzol enferrujado, ele joga aquela isca, e se pegou aquela isca, vai sofrer as consequências. Eu e você não precisamos pecar, não podemos deixar ser seduzido pelo pecado. No versículo 12, diz o versículo 12, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Não deixe o pecado reinar na sua vida, queridos. Pecado tem que ser circunstancial. O que é circunstancial? Algo que você descuidou, aconteceu. Que o pecado seja assim na tua vida.
E tem muitos pecados que não é circunstancial. Pecou porque quis pecar mesmo. Aquele dinheiro que estava ali não era seu. Aquela máquina, aquela ferramenta não era sua. Aquele dinheiro não era seu. Aquela mulher não era sua. Nada, querido. Davi, a Bíblia diz, no tempo em que todos os reis iam para a guerra, Davi não foi. Davi ficou em casa. Aí num belo dia, Davizão está lá, olhando. E daqui a pouco ele para lá num lugar lá, tem uma mulher tomando banho. Ué, está tomando banho lá. Voltasse para dentro. Voltou para dentro? Voltou nada. Ficou ali conjecturando. Eu sou rei. Tudo aqui me pertence. Mandou buscar a mulher. A mulher casada veio. Tiveram relação. A mulher engravidou. Davi permitiu que o pecado reinasse sobre ele, porque agora a coisa estava feia. Como que eu vou me safar desta? A mulher ficou grávida, o marido dela está na guerra. E ele dá um jeitinho de trazer o marido para passar uma noite com a mulher. O soldado vem, está ali, conversa com Davi. Davi diz, agora você vai para a tua casa. No dia seguinte acorda, como que é o nome dele mesmo? O nome da mulher de... Hã? Urias, obrigado, cara, obrigado. Betseba, marido de Betseba, Urias, obrigado. E ali, Davi, Urias está dormindo ali na frente, mas eu mandei ele embora para casa dormir com a mulher dele. O que ele não foi? Urias, vem cá, que negócio é esse? Eu dei uma ordem para você dormir com sua esposa. Ele falou, eu não poderia dormir com a minha esposa enquanto os meus soldados estão lá na batalha. E o pecado vai reinando, vai dando direção para Davi. Davi, mas tem um negócio legal para você. Qual que é? Ele consulta a sua consciência. Qual que é? Mande colocar Urias à frente da batalha e ele será morto. Aí morreu Urias, você fica com Betseba, acabou. Oh, ideia genial. O pecado reinando sobre Davi. E agora vai Urias para a frente da batalha. Ele leva uma carta para o comandante dele. E naquela carta estava a sua sentença de morte sem ele saber. E está agora Urias na frente da batalha. Acaba morrendo. E Davi faz o que ele queria fazer. Ah, mas foi com Davi. Amados, eu e você temos que estar atentos, porque pode ser que eu e você venhamos cometer coisas piores que Davi. Quando eu permito o pecado reinar na minha vida. Tudo começa com uma pequena insinuação. E ali nós vamos tomando gosto, a pessoa vai tomando gosto, e ali vai crescendo, a intensidade vai crescendo. Daqui a pouco, amado, está feia a coisa. E ele vai sofrer as consequências por permitir o pecado reinar na sua vida. Mas o texto continua, querido, aqui no versículo 13. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado, por instrumento de iniquidade. Já pensou, querido? Primeiro, eu não posso deixar ser seduzido pelo pecado. Eu não posso permitir que o pecado reine na minha vida. Agora é mais forte ainda. Nós não devemos oferecer o nosso corpo ao pecado. Eu não vou pecar, querido, aqui, sozinho, eu aqui dentro. Eu sozinho, numa redoma. Eu preciso do meu corpo, eu preciso das minhas mãos, eu preciso das minhas pernas, eu preciso dos meus ouvidos, eu preciso da minha língua, eu preciso da minha boca, eu preciso das minhas narinas para pecar. Paulo está dizendo, não apresente os vossos membros, não apresente o vosso corpo para o pecado. Paulo está dizendo, põe a mão na consciência, queridos romanos. Põe a mão na consciência, amados irmãos da Igreja Apostólica Shekinah. Põe a mão na consciência, amados que estão nos vendo, nos ouvindo. Por que que o mundo chegou aonde chegou?
Por que a intensidade do pecado, a intensidade da maldade chegou a níveis inimagináveis? Que bonito, hein? Inimagináveis, né? Mas é assim. Por quê? Porque foram dando vazão ao pecado. Primeiro, o pecado conseguiu seduzir pessoas. O pecado conseguiu brecha para reinar sobre pessoas. E as pessoas então apresentaram os seus corpos em oferecimento ao pecado. Diz o texto, obedecer em suas concupiscências, obedecer o desejo forte. Amados, o pecado, ele nos impulsiona. O pecado, a nossa carne nos impulsiona para os cambalachos, para os rolos da vida. Amados, é tempo de nós como igreja começarmos a viver uma vida séria. É rolo? Eu não quero, eu não participo. Crente não faz rolo, crente faz negócio honesto. Toma, isso é teu, toma, isso é meu. Ó, isso aqui não presta, isso aqui não está funcionando. Você quer? Tá, isso aqui também não está. Acabou, ninguém pode reclamar. A mulher não vai reclamar porque o marido fez um mau negócio, porque ele foi honesto, ele não fez aquilo que era certo, ele não apresentou as suas mãos, não apresentou o seu corpo para fazer o que é errado. Chegou mais tarde, ele chega tranquilo. Onde você esteve? Eu passei na casa de um colega, passei na casa da minha mãe, passei na casa de um fulano lá para conversar com ele, fiquei conversando e quando vi, a hora passou. Ela vai acreditar, porque ela sabe que o seu marido não apresenta o seu corpo ao pecado. Porque se ele apresentar o seu corpo ao pecado, ele corre o risco de perder a sua família, de perder a sua moral, de ficar totalmente desmoralizado, dos filhos não levarem mais a sério. Sabe por que tem muitos filhos que daí, meu Deus, sofrendo sem necessidade? Porque ele vê que os seus pais não vivem realmente aquilo que diz que é para viver. Você que está me ouvindo, queridos, dá uma olhada na sua família, como é que está? Sabe por quê? Por causa do pecado. Então, temos que ser, querido, honestos, temos que ser verdadeiros, temos que ser coerentes com a nossa convicção de ser filho de Deus. Se eu fui batizado, se eu demonstrei publicamente que eu assumi Jesus, que eu mostrei publicamente que eu aceitei Jesus como meu Senhor, que eu vivo em novidade de vida, eu vou entender que o pecado vai querer me tirar deste patamar, o diabo vai querer que eu desça de onde eu estou para o terreno dele. E aí não tem jeito, querido. Paulo está dizendo, não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, para obedecer às suas concupiscências. As conversas nossas têm que ser diferentes. Nós homens estamos no meio de outros homens. Amados, eu já deixei homens conversando sozinho. De vez em quando eu saio para ele, estou conversando, daqui a pouco o cara começa a falar assim, ó, aquela mulher, eu já saio. Nem vou questionar com ele, porque não vai dar certo, eu já saio e vou embora. Dá licença, tchau, benção. Por que razão? Porque aquela conversa vai mindar. E eu ouvindo aquela conversa, querido, vamos tomar cuidado com aquilo que nós ouvimos. Não vamos apresentar nossos ouvidos para ouvir aquilo que satisfaz a nossa carne. Quem que não gosta, meu querido? Qual homem que não gosta de ouvir coisas a respeito do sexo? Porque nesse texto aqui, Paulo está falando exclusivamente na área sexual. Nossos membros, ou seja, ele está falando na área sexual e está falando também naquilo que nós fazemos, aquilo que nós pegamos, aquilo que nós deixamos de fazer, para onde nossos pés caminham. Queridos, é terrível quando o homem, a mulher, o jovem, o adolescente, a criança se deixa ser levada, ser seduzida pelo pecado, deixa o pecado reinar sobre a sua vida, ele vai querer satisfazer o desejo forte da carne, ele vai se apresentar o seu corpo para fazer a vontade da carne. Mas tem uma notícia boa para vocês, amém, querido? Amém. Porque Paulo fala assim, nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas, sempre tem um mas. Repete comigo, sempre tem um mais na vida do crente. Mas apresentai-vos o quê? A Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus
como instrumentos de justiça. Presta atenção. Como instrumento de justiça. Sabe o que está escrito aqui? Vamos deixar de lado o pecado. Vamos apresentar ao Deus vivo. E apresentar, como diz, os nossos membros, o nosso corpo, como instrumento de justiça. Instrumento de justiça? A palavra justiça quer dizer fazer as coisas do jeito de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então Deus, querido, quer que eu e você entendemos essa verdade. Apresentar nossos ouvidos para instrumento de justiça. O que eu posso ouvir para me edificar? Eu não preciso perguntar aqui não, querido. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de confusão toda, quantas mensagens você ouve por dia? Se bobear, acho que nem as mensagens que eu prego aqui, alguns ouvem. Se bobear, eu não estou julgando, mas se bobear, nem a mensagem de quinta-feira, que foi tremenda, nem a mensagem da irmã Margarida, da pastora Celisa, né, da irmã Alessandra, da irmã Bárbara, da irmã Márcia. Amados, palavras tremendas, vida dos céus. Era para nós estarmos ali atentos. Hoje em casa, cheguei, primeira coisa, fui ouvir a mensagem de manhã, porque agora eu quero ouvir Deus falando comigo, e Deus falando. Depois eu fui ouvir a mensagem de uma igreja da qual fiz parte, da Nossa Terra, bênção. Depois fui ouvir a mensagem do pastor Edmilson, que era um jovenzinho, né, que nós conhecemos ali do Vale do Ribeiro, hoje é pastor da primeira igreja batista em Piruíbe. Meu amado, tremenda mensagem. Usando a fé em tempos de tribulação, baseado mais ou menos no que o Ruth falou. Usando a fé em tempos de tribulação. Tempo de tribulação é um monte de gente chorando, que é um monte de crente chorando. Não sei o que, essa vacina não vem, porque não sei o que. Gente, é tempo de glorificar o Senhor. Obrigado, ó Pai. Estava falando aqui agora lá fora. Obrigado, Senhor, por essa pandemia, porque mostra que eu estou no lado certo do exército, estou no lado de Jesus, e Jesus já me alertou sobre isso. Glória a Deus por essa pandemia. Glória a Deus. Mas você não tem dó, não tem misericórdia dos que morreram, queridos. Eu não estou entrando no mérito da questão. Eu estou dizendo que isso daí já estava anunciado por Jesus. O importante não é se você é ou não atingido pelo Covid-19. O importante é como que você é atingido. Se você está em Jesus, meu amado, pode ser a porta de entrada nos céus. É a porta de entrada nos céus. Nesse tempo, quantos homens de Deus, servos de Deus abençoados, já estão usufruindo da glória? Para ele, meu amado, deixou tudo aí, ó. Foi embora, estou do lado do Pai. Mas se eu e você não tivermos essa convicção, querido, se eu e você não vivermos com essa convicção, a nossa vida é um inferno. A nossa vida, que é a coisa mais chata deste mundo. A nossa vida não tem sabor, a nossa vida não tem alegria, não tem esperança, não tem satisfação. Mas se eu entendo que quando eu aceitei Jesus Cristo, eu desejei ser batizado, e no meu batismo eu disse, olha, eu criei em Jesus Cristo. No meu batismo eu entendo que eu assumi meu compromisso com Jesus. No meu batismo eu entendi que a partir daquele momento eu ressuscitei para viver em novidade de vida. E se eu vivo em novidade de vida, significa que os meus pecados foram cravados em Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. O pecado não mais pode me seduzir, ele vai tentar me seduzir. O diabo pode tentar reinar em minha vida, mas eu não posso deixar. O diabo pode tentar fazer com que eu apresente meus membros para fazer a vontade da carne, mas eu tenho o direito de não apresentar o meu corpo para fazer a vontade da carne, mas eu tenho direito de apresentar o meu corpo ao Deus vivo, para que eu possa viver, fazer do jeito de Deus, a maneira de Deus. Amém, queridos? Recebe esta palavra, amado, e você vai ver mudança na tua vida, na tua família. Você vai sair dessa lentidão.
Você vai sair aqui dessa vida assim, sem graça mesmo, a vida que é empurrando com a barriga. A vida não é para ser empurrada com a barriga, a vida é para ser vivida, olhando para Jesus Cristo, o autor e consumador de nossa fé. Creia isto, meus queridos, em nome de Jesus, receba essa palavra, deixe essa palavra ser entronizada em teu coração, para que haja mudança, mas acima de tudo, que essa palavra venha impregnar o teu espírito, para que o teu espírito dê direção à tua carne e dizer: é a palavra de Deus que dirige, que reina nesta vida. E é viva esta vida abundante que Jesus conquistou para mim e para você lá na cruz do Calvário. Não permita, queridos, que este pecado terrível, que destrói, acaba, impede das pessoas verem o melhor, tirar o melhor desta vida. Que essa vida é muito boa. A vida que Deus nos deu é muito boa. Nós que estragamos, nós que infernizamos, nós que embaralhamos tudo, nós que fazemos da vida um bagaço. Mas quando nós nos colocamos em pé e deixamos Jesus Cristo ser o centro, quando nós nos colocamos em pé e deixamos Jesus Cristo dar a ordem, dar direção, nós vamos saber que Ele nos conduz a um lugar espaçoso, a um lugar seguro, aonde estaremos ali à vontade, onde estaremos aguardando a volta de Jesus, ou aguardando o momento dele nos chamar à presença dele. Creia nisso, querido, e viva esta vida que Deus quer que nós vivamos. Seja feliz com Jesus. Seja feliz com Jesus junto com a sua família. Seja feliz com Jesus junto aos teus negócios. Seja feliz com Jesus junto aos teus relacionamentos. Seja feliz com Jesus, para que você tenha alegria e possa dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Se coloque em pé, queridos, em nome do Senhor Jesus.